Olá, querido, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. Nós terminamos o vídeo Apocalipse capítulo 7. Nós estávamos no capítulo 7 falando sobre os selados, né? Ou melhor, os vencedores que estavam debaixo do altar do capítulo 7, versículo 9. Sobre os vencedores que estavam debaixo do altar. São esses que venceram, vieram de grande tribulação, diz a Bíblia. Então, esses aí são os vencedores da grande tribulação, não são os mesmos 144 mil que foram selados, que são judeus. Esses daí são todo tipo de cristão do mundo inteiro, que foram vencedores durante a grande tribulação, que foram marcados pelo Senhor, e esperar até que o número dos irmãos se complete. O que é o número dos irmãos se complete? Até que todos aqueles que deverão ser mortos por amor a Cristo na grande tribulação se unem a eles, então eles serão julgados, serão justiçados e receberão as suas recompensas e verão seus inimigos pagarem pelo que fizerem. Então esse é o encerramento do capítulo 7. E hoje nós vamos falar do capítulo 8. Mas antes, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, Ronaldo Costa e Azi Charat no YouTube, ou entra na nossa página do Facebook, ou na minha página Ronaldo Costa, ou na página da Igreja Apostólica Visão Plena, ou no Instagram, e você poderá compartilhar esse vídeo com seus amigos e nos abençoar e ser abençoado. Amém? Bom, hoje nós vamos aí falar do capítulo 8, do capítulo 8 de Apocalipse, que vai falar sobre a abertura, sobre o soar das trombetas, a abertura do sétimo selo. Olha só o que acontece. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Essa quase meia hora, obviamente que não é um número preciso, né? Meia hora foi no conceito de João, que estava tendo a visão, mas com certeza foi uma solenidade que aconteceu no céu, na abertura do sétimo selo, e a gente não sabe exatamente quanto tempo durou. Então, algo solene acontece e é o anúncio do fim. Qual é essa solenidade? É o anúncio do fim, é o anúncio da sétima trombeta, o anúncio das 7 trombetas que soarão, serão derramados juízos sobre a terra. Então, por isso que houve esse silêncio antes de uma solenidade começar. Sempre há um silêncio, sempre há um preparo, sempre há nos bastidores aquele preparo, então fica todo mundo na expectativa, todo mundo em posição, esperando o início da solenidade. O verso 2 diz assim: viu 7 anjos que estavam diante de Deus, capítulo 8, Apocalipse, verso 2, diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Bom, 7 anjos de pé diante de Deus significa prontidão em atender o que Deus quer. O que Deus quer que eles toquem? As 7 trombetas. O que Deus quer deles? Que toquem as 7 trombetas. Então veja bem, prepara-se a solenidade, vai soar as 7 trombetas, e eles estão de pé esperando a ordem de Deus para tocar. O capítulo 8, verso 3, antes deles tocarem, há uma interrupção nessa solenidade, e vem outro anjo, coloca-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e vai falar do propósito de oração, que é lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Por que há uma interrupção? E no verso 3 fala de oração, que parece que não está associado ao texto, né? Está falando dos anjos de pé, esperando para tocar a trombeta. De repente aparece um anjo com incensário, com muito incenso, apresenta-se diante de Deus as orações de todos os santos. E aí nós ficamos, quem não entende o Apocalipse fica sem entender o que significa esse versículo 3 aqui, num evento que não encaixa. O grande propósito aqui parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Olha só, tem tudo a ver, pois Deus não poderá executar juízo na terra sem antes ouvir o clamor da justiça dos santos. A oração deles deve chegar diante de Deus. Ou seja, o juízo de Deus vai acontecer, o propósito de Deus vai ser realizado, a vontade de Deus é soberana, porém tudo que Deus faz, tudo que Deus planejou para fazer e vai executar, Ele vai fazer para abençoar, ou vai fazer em resposta à oração da igreja, em resposta à oração dos santos. Então Deus não vai fazer nada nessa terra sem que a igreja clame, sem que a igreja busque o Senhor, sem que a igreja ore. Então aqui
está esperando a oração daqueles que estão debaixo do altar chegar diante do Senhor, e é apresentado com incenso. Olha, o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, verso 5, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremoto. Então Deus não pode fazer nada na terra sem que o homem permita, porque Deus deu a terra ao homem, lembra? Então Deus deu esse direito ao homem, o homem pecou, entregou ela para o diabo, ficou em dívida com Deus, ficou em dívida devendo para o inimigo, e aí Deus precisou enviar o seu filho, o homem, para morrer na cruz e comprar de novo esse direito. Jesus fez isso, comprou esse direito de novo, e agora está esperando a oração daqueles que estão perecendo, aqueles que estão sofrendo perseguições, chegar diante de Deus. E essa oração é apresentada com incensário e com incenso. Então, a oração é a resposta de Deus para o juízo que vai vir posteriormente, precisa dessa oração, precisa responder a estas orações. E o incenso fala dos méritos de Cristo, não fala do nosso mérito, não é a nossa capacidade. Quando fala que é colocado muito incenso, fala que Cristo tem todo o mérito, tem toda a autoridade, tem todo o poder de responder às orações, de fazer acontecer, porque Ele deu a vida na cruz, comprou esse direito. Então as orações dos santos serão ouvidas pelos méritos de Cristo, não é? Então Deus não faz nada na terra, presta atenção nisso, Deus não faz nada na terra sem ouvir a oração dos santos, e Deus não responde nenhuma oração de crente sem ter o nome de Jesus, sem ter o mérito de Cristo na oração. Todo o mérito é de Jesus, não é seu merecimento, não é o nosso merecimento. Então que fique bem claro isso, para que nós possamos entender. Então, Deus está sujeito à vontade do homem? Não, claro que não. A terra só podia ser governada por um homem. Deus precisou encarnar para tomar de volta o governo da terra. Olha o que diz o Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos homens. Então, só para confirmar aí com a referência bíblica daquilo que nós estamos falando para você. Por que Deus precisou encarnar? Para tomar de volta o governo da terra. Porque Ele deu ao homem e só um homem poderia tomar de volta. Então, somente um homem poderia tomar de volta. Ou seja, era do homem. Então, Deus encarna, e ao encarnar, Ele adquire esse direito através do seu Filho Jesus, mistério escondido de Deus desde a fundação do mundo, para tomar de volta o poder da terra novamente para Ele. Porque o próprio Deus tinha um livro, Escritura da Terra. Então ele tinha um livro. Se ele não tivesse pago o preço, não tivesse morrido na cruz, João ficaria triste quando ele viu no capítulo 5 o livro e ninguém podia abrir. Não teria, nem Jesus poderia abrir esse livro. Mas como ele foi homem encarnado, Deus encarnado, morreu, ressuscitou e foi vencedor, leão da tribo de Judá, ele foi digno de abrir o livro. Ou seja, um homem entregou o domínio da terra para o inimigo, e um homem restaurou esse direito novamente para os homens, que foi Jesus Cristo. Bom, então toda vez que Deus quer fazer alguma coisa na terra, Deus sempre vai consultar a igreja, Deus sempre vai ouvir o clamor da igreja. Então, Otmani disse que a oração do santo é o trilho por onde passa o propósito e a vontade de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem suas vontades, mas ela anda, essa vontade, esse propósito de Deus trilha pela oração do santo, pelo clamor da igreja. Então Deus quer fazer algo na sua família, Deus quer fazer algo na sua empresa, nos seus negócios, nas suas finanças, Deus quer fazer. Então Deus quer fazer, só que antes dele fazer, ele coloca no seu coração o desejo de receber isso, de orar por isso, de clamar por isso. Então quando você sente o desejo de orar por algo, saiba que Deus já quer fazer, Ele só quer que você peça, Ele só quer que você apresente diante dEle o seu desejo, para que Ele possa concretizar a vontade sua, que também é a vontade dEle, que é a oração. Não toda oração, tem oração que é fora de desconexa, fora de propósito, mas o que é a oração? É a vontade de Deus revelada em nossos corações, que nos induz a buscar ao Senhor com intensidade para recebermos aquilo que já está determinado. Amém? Então, que você possa entender esse propósito e saber que as suas orações estão subindo aos céus pelos méritos de Cristo, pelo incenso que significa os méritos de Cristo.
A Bíblia diz que Deus opera em nós o seu querer. Ele colocou no seu coração o desejo e fez. Então, coisa tremenda é o que fica claro aí no capítulo 8, verso 3 de Apocalipse, 8, 3 e 4. Bom, o verso 6 diz: os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, o que é as trombetas? É a resposta da oração do verso 3. É a resposta, aquela oração que chegou diante do altar de Deus. Deus agora vai responder. Ele manda o anjo pegar o incensário. Ele pega o incensário e agora ele vai derramar o juízo na terra, que é a resposta da oração do santo. Ele vai cumprir a oração. O que é o incenso? O incenso é os méritos de Cristo. Ele não responde, Deus não responde você, né? Como eu já falei, quando você ora, não é o seu merecimento que é atendido, é o mérito de Cristo. É o nome de Jesus que faz Deus responder a oração. Por isso Jesus diz: tudo o que pedirdes em meu nome, tudo que pedirdes em meu nome. Tem crente que acha que porque jejuou, porque se preparou, porque santificou, ele merece alguma coisa. Nós não merecemos nada, querido. Tudo é pelo mérito de Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. As trombetas, que é o juízo de Deus, que Deus vai derramar no capítulo 8, que Deus vai tocar no capítulo 8, será com misericórdia. Por quê? As 4 primeiras vai ser tocada, Deus vai tocar nas coisas criadas, terra, água, mar, animais, na criatura, nas coisas criadas. Por que isso? Para que o homem tenha tempo de ver o juízo, se arrependam. Olha, Deus está irado, Deus está nervoso, Deus está derramando o seu juízo, vamos nos arrepender, rendemos-lhe glória. Infelizmente, muitos, vai ter essa oportunidade, muitos vão rejeitar, não vai se converter, não vai se arrepender e infelizmente, vai sofrer o juízo de Deus. Então, o juízo de Deus é com misericórdia, porque primeiro ele toca nas coisas criadas, para depois ele tocar nos homens. Então, olha só, é importante você entender isso. Deus sempre vai usar de misericórdia para conosco. Então, veja bem, primeiro, no capítulo 8, mostra que os anjos estão prontos para derramar o juízo. Deus interrompe essa ação dos anjos que vão tocar as 7 trombetas para ouvir a oração, porque o juízo de Deus é a resposta da oração dos santos ou a oração da igreja. Depois ele toca nas coisas criadas para dar oportunidade aos homens de ver o juízo de Deus nas coisas criadas, se arrependerem. Os selados já pertencem a Deus, mas os demais homens, ninguém vai se arrepender, ou a grande maioria não vai se arrepender. Alguns sim, mas será a minoria. Então, esse é o juízo de Deus, será com misericórdia, para que os homens se arrependam, mas infelizmente os homens não vão conseguir se arrepender. Por isso Deus toca primeiro nas coisas criadas, né? Bom, querido, nós vamos dar continuidade a esse vídeo aqui, tá? Essa é a aula 8, nós vamos fazer aula 8, vídeo 2, porque nós vamos falar agora sobre a ação de cada trombeta, amém? Nós vamos falar das 5 primeiras trombetas, e vamos falar da 6ª e da 7ª, vamos falar das 7 trombetas no próximo vídeo. Então, é importante que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal do YouTube, que você envie esse vídeo para seus amigos, esse link do vídeo para os seus amigos, para que eles possam também ser edificados e aprender sobre o Apocalipse. Vou repetir, se você desejar o curso completo, nós temos uma apostila de tudo isso que nós estamos ensinando para você, estamos aqui preparando o material, amém? E em breve nós vamos fazer aí um vídeo de mais longo, trazendo mais profundidade sobre o assunto, amém? Mas você poderá ter acesso a essa apostila, basta nos procurar, solicitar aí que nós estaremos enviando para você, amém? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, a paz do Senhor.